Olá a todos os estudantes do CETEP. Bom, nesta aula irei me dedicar a conversarmos um pouco sobre esses equipamentos que são tão importantes para o setor elétrico, que são os transformadores, tá? Essa aula é destinada para o curso técnico em eletrotécnica do CETEP 1 e principalmente para a turma do noturno. Bom, iniciarei aqui mostrando a nossa agenda do curso. Ela irá percorrer um pouco sobre a história do campo da eletricidade e do eletromagnetismo e aplicações práticas desses dois estudos, e também iremos discorrer sobre aumento de cargas no sistema. Em seguida, falaremos um pouco sobre aplicações dos transformadores e aspectos construtivos nessa primeira aula. Para a próxima aula, falaremos sobre relação de transformação e tipos de ligação delta e estrela. Bom, um pouco da história do transformador, como ele foi desenvolvido, quantas informações científicas foram importantes para que o transformador visse a surgir, tá? O texto básico para este tema será um texto publicado numa revista chamada O Setor Elétrico, da edição 38, março de 2009. A história do desenvolvimento tecnológico pode ser descrito com a frase de Sir Isaac Newton: "Se fui capaz de ver mais longe, foi apenas porque eu estava apoiado sobre ombros de gigantes." No campo da eletricidade e eletromagnetismo, os primeiros passos para o desenvolvimento de uma tecnologia aplicada foram dados no início do século XIX, quando o físico Hans Christian Ørsted observou que um fio de corrente elétrica age sobre a agulha de uma bússola. Com isso, percebe-se que há uma ligação entre magnetismo e eletricidade. Seguem-se as contribuições, dentre outros, de Michael Faraday, de Alessandro Volta com a descoberta da pilha elétrica, de André-Marie Ampère e de Joseph Henry, que descobriram que a corrente elétrica é induzida por mudanças no campo magnético. As aplicações práticas do eletromagnetismo começaram a aparecer durante o século XIX, quando Morse constrói o primeiro aparelho em 1843 e em seguida Bell realiza a primeira experiência de transmissão à distância da voz humana em 1876 e Baudot apresenta o telégrafo impressor em 1878. O transporte de energia à distância, realizado pela primeira vez em 1873, sofre um enorme desenvolvimento a partir de 1884, com a invenção do transformador, ou seja, o transformador foi inventado há 136 anos. Então, se nós formos pensar, o transformador tem influenciado muito fortemente na vida da atualidade. Outro campo da história do transformador é sobre o aumento das cargas no sistema. As cargas do sistema de distribuição aumentam quando Ferrari estuda as correntes polifásicas e Tesla concebe o motor de campo girante ou de indução, em 1885. No fim deste século, inicia-se a construção das primeiras centrais hidrelétricas, necessárias depois da invenção da lâmpada incandescente com filamento de carbono de Thomas Edison, em 1882. Por volta de 1876, não se sabia como transmitir a energia elétrica gerada. A evolução dos conceitos sobre sistema de potência foram definidos pela conhecida Guerra das Correntes travadas por Thomas Edison e George Westinghouse. A história dos transformadores segue na mesma linha e época dos eventos aqui descritos. Bom, em 1880, Thomas Alva Edison apresenta sua lâmpada incandescente em corrente contínua, a mais eficiente da então época. Na Europa, havia avanços na utilização de corrente alternada. Um desenvolvimento fundamental para a definição das aplicações de energia elétrica se dá quando Tesla mostra a possibilidade de um motor de corrente alternada. Westinghouse compra a patente de Tesla e contrata seus serviços para desenvolver o motor, que só ficaria pronto em 1892. Ano em que entra em funcionamento o primeiro motor de indução de Tesla. A comissão responsável pela concorrência pública para a licitação das obras de Niagara Falls
importante obra que definiria as bases do sistema elétrico de potência, decide que o sistema será em corrente alternada. Enquanto isso, na Alemanha é colocado em funcionamento o sistema de 100 horsepowers, com transmissão de 160 km em corrente alternada, com a tensão de 3.000 volts. A empresa de Edison, que é a Edison General Electric Company, junta-se com a de Thomas Houston, formando a General Electric, que passa a produzir em larga escala transformadores e alternadores. Dali em diante, as transformações não estariam somente no âmbito técnico, mas também influenciariam o comportamento social. Então, esse é o trajeto das informações que nós temos em relação aos transformadores, e nós começamos a perceber que o transformador ele não veio apenas para fazer uma modificação técnica e elevar ou diminuir o nível de tensão, mas trouxe também influências do nosso comportamento social, modificou completamente o que nós realizamos diariamente. Como isso aconteceu? Bom, nós precisamos entender quais são as aplicações dos transformadores que estão descritas a seguir. As aplicações dos transformadores, elas entram desde os sistemas de comunicações, variando em frequência do áudio ao rádio e ao vídeo. Os transformadores cumprem um amplo aspecto de funções. Transformadores de entrada para conectar a saída de um microfone ao primeiro estágio de um amplificador eletrônico. Transformadores intermediários e transformadores de saída são encontrados em circuitos de rádio e televisão. Os transformadores são também usados em circuitos de comunicação como dispositivos de casamento de impedância, que permitem a máxima transferência de potência do circuito de entrada ao circuito acoplado. As linhas telefônicas e os circuitos de controle são duas outras áreas nas quais os transformadores é usado intensamente. No sistema de transmissão de energia elétrica, o transformador torna possível a conversão de energia elétrica de uma tensão gerada em tensões de 15 a 20 kV, conforme definido pelas limitações do projeto do gerador. Os valores de 380 a 750 kV, permitindo desta forma a transmissão de energia por longas distâncias até os pontos apropriados de distribuição, por exemplo, nas áreas urbanas, com extraordinária economia no custo do cobre, assim como em perdas nas linhas de transmissão. Então, nos pontos de distribuição, o transformador é o meio pelo qual estas perigosas tensões elevadas são reduzidas a um nível seguro de 127 ou 220, ou também 220 a 380, para uso nos lares, escritórios, lojas e assim por diante, tá? Então, os transformadores eles têm algumas dessas aplicações, né, no sistema de comunicação, no sistema de transmissão, a partir das subestações elevadoras e abaixadoras, lembrando que as subestações elevadoras se localizam normalmente na saída das usinas geradoras, com a intenção de elevar o nível de tensão para que se realize a transmissão, e as subestações abaixadoras vão receber esse nível de tensão elevado e vão diminuir para um nível de tensão adequado para a utilização. Elas também são aplicadas na medição, através de equipamentos como TP e TC, que são transformadores de potencial e transformadores de corrente. Esses equipamentos possibilitam que se realize a medição no sistema de potência. E por fim, em redes de distribuição, através dos transformadores que nós mais estudamos, que são os transformadores existentes nos postes de distribuição, transformadores trifásicos. Alguns exemplos, né, que nós temos hábito de observar. Esse é o transformador no poste, um trifásico, em uma linha provavelmente de 13,8 kV, ou também pode existir em valor de 15 kV e 34,5 kV. E aqui mostra-se uma subestação, um transformador bem maior do que o anterior visto, então ele tem uma potência superior. E aqui próximo são os equipamentos necessários para que se realize a conversão de energia de forma adequada. Bom, os aspectos construtivos do transformador. Eu normalmente em sala costumo falar que os transformadores eles são feitos através de um núcleo e dois tipos de enrolamentos, que são os enrolamentos de alta tensão e baixa tensão. Esses enrolamentos eles são
enrolados de forma concêntrica, ou seja, eles compartilham o mesmo centro. Então, vai ter primeiramente uma linha de bobinas de fio enrolado, que se chama enrolamento de baixa tensão. Esses enrolamentos de baixa tensão têm uma característica importante que nós veremos a seguir. Logo em seguida, teremos outra linha de enrolamento, que será o enrolamento de alta tensão. Tá? Entre os enrolamentos existem equipamentos que se chamam espaçadores. Ao centro encontra-se o núcleo laminado e também dois equipamentos de sustentação, que é o disco de compressão e a estrutura de sustentação. Além dos aspectos construtivos, a gente também tem que entender algumas características técnicas importantes desses aspectos. Então, o enrolamento de baixa tensão, ele tem uma característica interessante que normalmente são de condutores com seção maior ou grande, uma seção maior, que são os enrolamentos que vão fluir uma maior quantidade de corrente. Então, seção maior, né, bitola maior significa maior corrente. E normalmente aí estão no nível de tensão de 220, 127 a 220 e 220 a 380, tá? Eu digitei errado aqui, menos esse zero. O enrolamento de alta tensão, eles são com característica de condutores com seção um pouco menor, porque a corrente vai ser inferior pelo fato de que a tensão vai estar elevada, tá? Isso depende do quê? Depende da potência, tá? E nós iremos ver na próxima aula sobre isso de forma mais profunda. O núcleo laminado, ele obrigatoriamente tem que ser laminado, pelo fato de que a laminação do núcleo influencia na diminuição das perdas de corrente de Foucault, ou também chamada correntes parasitas. Se for um núcleo maciço, as correntes parasitas serão muito maiores e, por este fato, o transformador irá esquentar muito mais. E as aletas de arrefecimento são os equipamentos utilizados para realizar troca térmica e amenizar o efeito Joule, tá? Essas aletas de arrefecimento eu tratei na aula anterior, sobre a questão de troca térmica. Bom, aqui são os nossos equipamentos. Este primeiro, nós vemos aqui, é um transformador trifásico a vazio, ele não tem óleo em volta dele. Em volta dele, obrigatoriamente, tem que ter ar, tá? Por este motivo, ele é um transformador um pouco mais caro, pois os seus aspectos construtivos são de melhor qualidade e de maior resistência, já que não vai estar imerso sobre óleo isolante. Esse transformador aqui, ele é o mais comum que nós encontramos nos postes. Ele está imerso, então é esse conjunto de bobinas que estão aqui dentro dessa caixa. Essa caixa está cheia de óleo. Aqui são as 3 buchas de entrada do transformador. Como a gente pode observar, como são buchas com isoladores grandes, quer dizer que é bucha de alta tensão, tá? Aqui é um tampão para verificação de óleo. E dentro dessas aletas, desses braços saindo aqui, o óleo flui. Então, o movimento convectivo, tratado na aula passada, nós podemos perceber que, por convecção, o óleo vai se resfriar e nesse movimento que ele vai estar aqui girando, ele vai conseguir ter uma maior superfície de contato com o ar, que está mais frio do que o transformador, obrigatoriamente, porque normalmente o transformador está mais quente pelas perdas pelo efeito Joule. Ok? A relação de transformação nós iremos tratar na próxima aula, tá? Fiquem ligados. E peço, caso vocês possam, comentem, né? Peçam algum esclarecimento, alguma coisa que não foi entendida. Vamos fazer esse portal aqui do YouTube como uma linha de comunicação entre eu e vocês, tá?